O seguro por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, é obrigatório e os recursos são utilizados para indenizar vítimas de acidentes de trânsito causados por esses veículos. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Mato Grosso, Evandro César Alexandre dos Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Muito obrigado a vocês. O DPVAT, ele deve ser pago por quem? A seguradora Líder foi constituída em 2008 para ser a seguradora gestora do seguro DPVAT. Então, ela engloba todas as seguradoras que detêm o seguro, que compõem essa fatia do seguro como um todo, e a Líder administra isso. Então, hoje ela é responsável administrativamente e judicialmente pelo pagamento do seguro DPVAT. Explicando melhor, quem tem veículo automotor, carro, moto, caminhão, ônibus, paga o DPVAT e a Líder que faz a gestão desse dinheiro, é isso? Exatamente, exatamente. E ela tem fatias de indenização pelos acidentes. Então, você pode ser indenizado por morte, pode ser indenizado por invalidez permanente e pode ser indenizado ou restituído os valores relativos aos danos, às despesas médicas hospitalares. Então, qualquer vítima de acidente de trânsito pode acionar essa seguradora e requerer o ressarcimento através desse benefício do DPVAT, é isso? Eu acho que toda vítima de acidente de trânsito deve acionar a seguradora, porque, veja, é um seguro. Nós pagamos pelo seguro. E como qualquer seguro, você deve fazer o uso dele em caso de sinistro. Agora, mesmo que a pessoa não pagou, ou seja, vamos imaginar, o pedestre, ele não tem naquele momento ali, não está com um veículo automotor, ou ele nem tem carro, no caso, mas ele sofre um acidente de trânsito. Ele tem direito a receber também? Sim, se estiver relacionado ao acidente de trânsito, sim. O seguro é para acidentes de trânsito. Agora vamos imaginar Todas as vítimas de acidente de trânsito devem entrar com o pedido de indenização ao segurador DPVAT. A pessoa é atropelada por um carro cujo proprietário daquele veículo não está pagando em dia o DPVAT. Mesmo assim, a vítima, no caso o atropelado, tem direito a requerer o seguro? Antônio, nós precisamos fazer o seguinte, precisa ser estabelecida uma relação jurídica. Tem que dar entrada no processo, o processo deve seguir, porque houve um acidente de trânsito, e os fatores relativos ao processo em si vão ser apurados no decorrer do processo. Então, em situações fáticas, nós precisamos realmente dar entrada. Não podemos deixar de dar entrada no processo. Acho que o importante é requerer à seguradora Líder, ao DPVAT, o pagamento da indenização via acidente de trânsito. E como requerer isso? Através do quê? De algum profissional? Sim, nós precisamos fazer o seguinte. Administrativamente, você pode entrar com o pedido, a internet tem informações nesse sentido, o DPVAT, a Líder administra isso e tem essas informações. Mas o profissional habilitado para fazer a solicitação em juízo é o advogado. E um advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, um advogado que tenha com a vítima do seguro DPVAT um relacionamento franco, direto e justo, correto. Então, que ele tenha o endereço certo, o telefone, enfim, que a pessoa, que o vitimado consiga se comunicar para dar entrada nesse seguro. Isso é importante que o senhor acaba de dizer, porque o que a gente noticia na imprensa é que pessoas que foram vítimas de acidente de trânsito foram depois tentando requerer o seguro DPVAT e foram enganadas, às vezes, por atravessadores. Por que isso ocorre e como que a gente sabe o perfil dessas pessoas que, na verdade, tomam dinheiro da vítima do acidente de trânsito e não repassa o seguro DPVAT? Bem, em todas as profissões nós temos problemas. Eu não dá aqui para dizer que não existem problemas relacionados aos profissionais inscritos no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas veja, existe um cadastro nacional dos advogados, o CNA, onde você pode simplesmente, com um toque, colocar um nome ou simplesmente o nome do advogado e o estado onde ele atua para saber se ele está regularmente inscrito nos quadros da Ordem. E o nosso Tribunal de Defesa das Prerrogativas e o Tribunal de Defesa de Ética e Disciplina norteiam tanto as prerrogativas dos advogados quanto os processos disciplinares por eles sofridos. Então, é importante que a pessoa tenha, e tendo dúvida, consulte a Ordem dos Advogados do Brasil para saber se aquele profissional está habilitado e regularmente pronto para atuar como profissional que ela vai contratar. Agora há pouco o senhor falou de procurar um advogado regularmente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil para acionar judicialmente. Quer dizer, a pessoa pode acionar o DPVAT tanto administrativa quanto judicialmente. E por que às vezes tem que procurar o judiciário? Qual que é a justificativa para isso? Então veja, administrativamente você pode solicitar dentro de um cronograma, de uma tabela que existe de pré-existência, uma solicitação de reparação do dano. Vamos colocar aqui o exemplo prático, a invalidez permanente.
Então você coloca a informação de qual é o membro que sofreu invalidez permanente e você faz o pedido administrativo. Ocorre que é o seguinte, se você não ficar satisfeito com a reparação do dano, com o índice de reparação, você deve fazer o ingresso judicial, porque aí sim vai ser oportunizada a perícia judicial. E a perícia é só nos processos judiciais. Por falar em justiça, tem um mutirão que começa agora em 20 de julho, no mês que vem. Como que acontece esse mutirão? Quem pode participar? Qualquer pessoa que sofreu acidente de trânsito pode procurar lá o fórum ou não? Existe aí uma convocação? Tá. A Central de Conciliação do Fórum permanece o ano todo atuante. É importante que os advogados que tenham o processo em andamento, que estejam aptos a ir por mutirão, entrem em contato com a Central de Conciliação e Mediação, que funciona no Fórum da capital, mas os processos estão pré-selecionados, estão aptos ao mutirão. Então eles já foram selecionados pela Central, que recebeu informações dos advogados, a Central mandou para a líder e a líder mandou para os escritórios conveniados, credenciados da líder. Ou seja, já foi feita uma lista dos processos. Nós temos mais de 500 processos já listados para o mutirão. O mutirão começa dia 20 de julho e vai até o dia 24 de julho. Muito obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade de todos. Bom dia a todos.